vamos ler uma escritura neste momento. Quero convidá-los para nós lermos Daniel, capítulo 2, versículo 30. Daniel, capítulo 2, verso 30. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro, ouro fino, e seu reino e seus braços de prata, e seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Obrigado, Pai, por esta leitura. Pedimos a tua ajuda nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar-nos. Vamos tentar falar um pouco nesta manhã sobre Daniel, João e a noiva número 2.
bem, nós sabemos que Daniel era um judeu que foi levado cativo para a Babilônia quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu Israel e levou o povo cativo para a Babilônia. E ali esteve em cativeiro junto com os demais. E Daniel, sendo um profeta de Deus, teve várias visões. Então, nós sabemos que o que Daniel viu no seu livro profetizado são profecias que diz respeito ao povo gentil e também ao povo judeu. Você tem no livro de Daniel as profecias referentes à humanidade até o tempo do fim. Então, Daniel, sendo um profeta de Deus, pôde interpretar esta visão, na verdade, o sonho que o rei havia tido dessa estátua, que tinha a cabeça de ouro, e ficou perturbado porque queria saber, queria conhecer e ter a interpretação deste sonho, e ninguém poderia interpretá-lo. Mas nós sabemos perfeitamente que o profeta de Deus pôde trazer a interpretação genuína e verdadeira. Cabeça de ouro, peito de prata, certo? Os quadris de bronze, as pernas de ferro, pés misturado com ferro e barro. É bom ter um profeta porque ele nos traz a verdadeira interpretação, e como Daniel interpretou o sonho, o irmão Brana, o profeta de Deus, nos traz o entendimento do que disse Daniel e aquela visão ou aquele sonho que estava tendo o rei Nabucodonosor. Na verdade, o irmão Brana diz que aquilo era Deus mostrando o início e o fim da dispensação gentílica ou gentia, o início e o fim do povo gentil, da dispensação, o espaço de tempo em que Deus poderia tratar com esse povo gentil, como começou a dispensação gentílica e como ela terminaria, certo? E Daniel capítulo 2 está ligado a Daniel 7, onde Daniel teve um sonho, uma visão, né? E nada mais do que Rombrana disse, o próprio Daniel interpretando o sonho do rei, que a cabeça de ouro representava o próprio rei Nabucodonosor, o reinado babilônico, que era gentil, e lá começou a dispensação gentílica. E como foi que começou a dispensação gentílica? Nabucodonosor, através da estátua, agora obrigando a todos se curvarem e adorarem aquela estátua de Daniel, se curvarem em adoração a um homem. Ou seja, a dispensação gentílica começou com idolatria. E irmão Brana diz que assim também terminará a dispensação gentílica, por meio da idolatria. Então a cabeça de ouro, mostrando o reinado babilônico, mostrando o rei Nabucodonosor, a cabeça de ouro, você pode ver na estátua a imagem. O peito de prata, mostrando que o que disse Daniel, interpretando o sonho do rei Nabucodonosor, onde depois dele se levantaria outro reino inferior ao de Nabucodonosor, certo? Que era exatamente o reinado dos medos e persas, que invadiram Babilônia. Agora imagina a Babilônia como era fortificada, o reinado poderoso,
seus muros com aproximadamente 50 metros de altura, por 24 de largura. Cabiam carros ali, carruagens do exército, para proteger aquela cidade. Eles se sentiam autoprotegidos suficientes, porque não era fácil invadir a cidade. Mas os médios persas se uniram para tomar a cidade. E aí, quando eles estavam festejando numa data comemorativa, em um carnaval, na verdade, com embriaguez, com orgia, mulheres e homens, em pura imoralidade de pecado. E naquele tempo, naquele dia comemorativo, os médios e persas sabiam que eles estariam todos embriagados, e era um dia festivo, estariam ali despercebidos, desatentos. Foi então que os médios e persas se uniram e entraram ou debaixo do muro ou entre o rio Eufrates, que passava no meio da cidade, e ali por onde as águas entravam na cidade, por meio daquele espaço, foi por lá que eles entraram e pegaram a cidade toda despercebida. Eles invadiram e não deram tempo para os babilônicos, tomaram o reinado. Então foi aí que aconteceu o peito e a prata, de prata, o reinado imperial dos médios e persas. Mas, como tinha dito Daniel ao rei, que se levantaria também um outro reinado, certo? E ali estaria os quadris e a coxa de bronze, mostrando o reinado grego. E isso aconteceu. Os gregos tomaram e invadiram o reinado dos médios e persas. Mas não era só isso. A estátua tinha as pernas de ferro, e representando o Império Romano, que também tomou posse e agora estava reinando por meio da força. As pernas de ferro. Mas a estátua não tinha só as pernas de ferro, tinha os pés, só que os pés estavam misturados com ferro e barro. Aí o irmão Brana vem e nos mostra que essa estátua, onde veio uma grande pedra e ela foi direto aos pés da estátua e esmiuçou a estátua, nos pés esmiuçou a estátua, e ali se formou daquela pedra um outro reinado, maior que todos os demais. E aí o Brana vem e diz que esses pés, essas pernas de ferro, o Império Romano, que foi ferido, mas a sua chaga mortal foi curada, onde diz em Apocalipse 13, ele veio de Império Romano para o Império Romano Papal, nos pés, que nos pés tem ferro, é Roma, onde domina as nações por meio da religião. Mas os pés não existe só ferro, está misturado com barro. O irmão Brana vem e diz que é essa mistura entre catolicismo e protestantismo, romanismo e protestantismo, nessa união ecumênica nos pés. E é um reinado, é um império, mas é um império misturado com ferro e barro nos pés da estátua. E é exatamente o que você encontra lá em Apocalipse 13. Lá está os pés, ferro e barro. A besta que vem do mar
Roma, e a besta que vem da terra, os Estados Unidos da América, onde você tem ali a imagem da besta, Apocalipse 13, que é o concílio ecumênico, a união das igrejas, a imagem da besta, da primeira besta. Então você tem os pés de ferro e barro lá em Apocalipse 13, perfeitamente. Mas a palavra diz, por meio da interpretação do sonho do rei, através de Daniel, que uma pedra veio e esmiuçou os pés dessa estátua, e ali se formou um outro reinado. Você sabe que isto é o início e o fim da dispensação gentílica que Daniel estava vendo, como disse na terça-feira passada. Porém, você sabe que isto está em igualdade com Daniel 7. Ele viu aqueles 4 animais, né? Aquelas 4 bestas. Apenas um resumo do que falei na terça-feira, né? E aí você sabe que quando Daniel teve o sonho, no capítulo 7, ele disse: o primeiro animal como um leão e tinha asas de águia, e eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi-lhe levado até a terra e posto em pé e como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo uma boca, 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave, suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Então o último animal, esse terrível e espantoso, tinha dentes de ferro, representando também Roma. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava os pés, o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, representava Roma também, certo? E você encontra esses 4 animais lá em Apocalipse 13, onde eles se juntam todos. Em Apocalipse 13 está nos pés da estátua, pés de ferro, a besta que vem do mar, e barro, a besta que vem da terra, os Estados Unidos. Então Apocalipse 13, verso 2 diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como leão, e o dragão deu-lhe o poder e o seu trono e grande poderio. Certo? Então veja, quando você toma as profecias de Daniel, você tem que vê-la mostrando o povo gentil, a dispensação gentílica, como começa e como termina. Ela começou na cabeça de ouro, com idolatria, e termina nos pés da estátua, os gentios também com idolatria, pois a besta, você sabe que ela, antes Roma imperial, converteu-se em Roma papal, porque a sua ferida mortal foi curada, e ela aparece como agora o reinado papal, misturando-se com o barro, o protestantismo, e nessa idolatria de Santíssima Trindade e outras coisas mais, você sabe. Mas tem que vir essa pedra para esmiuçar essa estátua nos pés, nos pés. E pedra fala de revelação, pois Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E o irmão Brana disse que Pedro teve a revelação de quem era Jesus Cristo. Então, quando a revelação chega, ela vem para esmiuçar
acabar, por fim, a esse reinado gentil idólatra, para introduzir o reinado milenial, o reinado de Cristo com sua esposa, quando ela for arrebatada, tirada do caminho, para que os 2 profetas desçam e preguem para os judeus. Mas Daniel não viu somente o tempo dos gentios, a dispensação gentílica como começou e como termina. Daniel também viu Deus tratando com os judeus, pois ele também era judeu, o próprio Daniel. E quando você vê as 70 semanas de Daniel, no capítulo 9 de Daniel, você compreende que essas 70 semanas determinadas ao povo judeu, essas 70 semanas não é determinada ao povo gentil, ela é determinada ao povo judeu, ao povo de Daniel. Pois em Daniel 9, verso 24, o que diz? Diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. E Daniel era judeu ou era gentil? Daniel era judeu. Então 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a santa cidade. Onde é a santa cidade? Jerusalém. Certo, meus irmãos? Então veja, Deus mostrou ao profeta Daniel como Deus trabalharia com o povo judeu. E Deus não foge do seu padrão, viu, irmão? Da forma de que Deus trabalha com o seu povo judeu. Deus trabalha com o povo judeu por meio de profetas nativos de sua própria terra, sua própria pátria. Deus não pode tomar um profeta judeu e mandar para gentios. O profeta judeu fala com judeus. Deus não levanta o profeta gentil para falar com judeu. O profeta gentil é para gentil. E Deus só trabalha com profetas. Deus não trabalha de outra forma. Não espere que Deus trabalhe e traga uma mensagem profética por meio de um pastor. Pastor não é profeta. Não pense e fique acreditando que vem uma mensagem profética por meio de um pastor, de um evangelista, de um mestre. Deus não faz isso. A mensagem profética vem somente por meio de um profeta. O que acontece é que os demais ministérios pegam a mensagem profética que veio pelo profeta e levam adiante esta mensagem. Isso não quer dizer que o pastor é profeta, que o evangelista é profeta e que o mestre é profeta. Quando eu falo profeta, me refiro ao profeta vidente. Eles são chamados profetas no sentido de pregador. E isso não quer dizer que eles têm visões, ouvem a voz de Deus, nada disso. Por isso, hoje nós não temos um profeta no lugar do irmão Brana, que não existe profeta vidente hoje. Muito bem, então vamos tomar um pouco aqui na mensagem do irmão Brana, porque isto é muito interessante. Apocalipse capítulo 12, veja como é que Deus trabalha com os judeus, né? Tem a mulher e o dragão, Apocalipse 12, certo? Você sabe que o dragão sempre foi Roma. O dragão sempre foi Roma. Diz assim, Apocalipse 12: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher.
que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu-lhe um filho varão, um varão. Isso é interessante. A mulher deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora, quem é esta mulher que estava vestida do sol e seus pés, ela estava ali para dar à luz? A irmã Brana vê na mensagem o selo de Deus, me perdoe, a marca da besta, certo? Vamos tomar aqui a mensagem, a marca da besta. Parágrafo 131. Irmã Brana vai falar quem é esta mulher, né? Porque tudo que Daniel viu, João de Pátimos viu. E tudo que João de Pátimos viu, a noiva, a esposa de Cristo, vê aqui. Daniel viu, de forma simbólica, interpretou para o rei e falou do início do fim, o tempo dos gentios, falou dos judeus. E João em Pátimos vê Deus tratando com os gentios, tratando com os judeus. E quando a noiva aparece, quando a noiva levanta seu ministério profético por meio do quíntuplo de Efésios, porque o quíntuplo de Efésios, ele é o ministério da noiva. E quando o quíntuplo de Efésios levanta, é a noiva manifestando seu ministério. E o ministério da noiva está composto de profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre. E quando foi que o quíntuplo ministério levantou representando a noiva? Quando foi que o ministério da noiva começou? Esse quíntuplo apareceu. Foi no tempo do irmão Brana. Quando perguntaram ao irmão Brana, na mensagem de perguntas e respostas sobre selos, disseram: irmão Brana, teria a noiva de Cristo um ministério antes do arrebatamento? Ele disse: sim, com certeza, e é o que está acontecendo agora mesmo. O ministério da noiva. Aí Brana conclui dizendo: e a noiva é composta de apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quando a noiva aparece, aparece no tempo de irmão Brana. E aí você tem a noiva vendo tudo o que viu Daniel e viu João em Pátimos. E o primeiro grão destes vários grãos, trigo, noiva, desse primeiro membro da noiva, de vários membros que a noiva tem, este membro da noiva, Brana, foi o primeiro da noiva que viu tudo que Daniel viu e João de Pátimos viu. E depois eu vejo, você vê, nós vemos junto com Brana, porque somos a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. E essa esposa de Cristo tem a revelação, tem esta pedra que esmiuça o reinado desta estátua que começou com idolatria e termina com idolatria, para esmiuçar os pés dessa estátua, para dar início ao reinado milenial. Mas antes do reinado milenial, essa esposa tem que, por meio da revelação, do selo, dos trovões, ser arrebatada primeiro, para que possa estar na ceia das bodas por 3 anos e meio, porque Deus tem que cumprir sua palavra para tratar com os judeus. Deus não trata só com gentios, Deus trata com os judeus. Deus não trata só com os judeus, Deus trata com os gentios. Aleluia. Vamos aqui ver quem é esta mulher, né?
Parágrafo 131, a mensagem, a marca da besta. E o ano desta mensagem, que tem duas mensagens, a marca da besta, né? Esta aqui foi pregada dia 13 de maio de 1954, certo? Presta atenção, o Rombrana vai falar, o Rombrana lê, né? Ele lê Apocalipse 12, a mulher estava vestida do sol, e diz assim: a igreja ortodoxa representada ali, que mulher, você sabe, na Bíblia representa a igreja, e esta mulher aqui, ela é uma igreja. Que igreja? A igreja ortodoxa. Essa é a igreja judia, são os judeus, não é a igreja gentílica, não somos nós. Esta mulher é o povo judeu, é a igreja gentílica. A igreja ortodoxa representada ali, o sol brilhando. O que é isso? Doutrina dos 12 apóstolos, lá, muito bem, com a lua debaixo dos seus pés. Você sabe que ela tinha a lua debaixo dos pés, que é a lei, que é a sombra dos bens futuros. A luz do evangelho brilhando agora, a lei se desvaneceu quando o sol saiu. Ela estava com ânsia de dar à luz, esta mulher, que é a igreja, os judeus. E ela deu à luz um varão. Você prestou atenção que foi um varão que ela deu à luz? Um filho, um varão? E diz o quê? Que esse varão há de reger as nações com vara de ferro. E ele foi arrebatado para Deus e seu trono. Quem é este? Rombrana diz: ela estava com ânsia de dar à luz a um varão, o qual foi Cristo Jesus. A igreja judia, o judeu com ânsia de dar à luz a um filho e um filho varão. E Jesus nasceu onde? Não foi nos judeus? Embora Jesus não fosse um judeu, e nem samaritano, nem gentil, Jesus era Deus. O sangue que corria nas veias de Jesus não era o sangue judeu, não era o sangue de José nem de Maria. O sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue do próprio Deus, sangue criativo. Mas Jesus nasceu por meio da mulher. A igreja ortodoxa, os judeus, a Bíblia diz: ele veio para os seus e os seus não o receberam. O qual era Jesus Cristo, e ele foi arrebatado para Deus. Aqui está: tão logo o dragão, o qual era o diabo, viu a mulher ao ponto de dar à luz, e ele parou ao seu lado para devorar seu filho, tão logo ele nascesse. Você sabe que isto é real. E quando Jesus nasceu, o Império Romano editou uma proclamação para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para assim conseguir matar a Jesus Cristo. E Deus foi o mais esperto, porque ele levou para o Egito e escondeu da mesma maneira como fez com Moisés. E ali está esse dragão vermelho, o diabo. Onde está seu trono? Não na Rússia. O trono de Satanás não está na Rússia. Embora hoje os protestantes estão lutando contra o comunismo, achando que o comunismo é o anticristo, Rombrana diz: o dragão vermelho, o diabo, o qual, onde está seu trono? Não na Rússia, mas em Roma. E disse: o diabo lhe deu o seu trono em sua autoridade, o dragão vermelho, não a Rússia. Não a Rússia. Ouça grandes ministros dizendo que a Rússia é o anticristo. Ora, a Rússia não tem nada a ver com o anticristo. Isso é comunismo, o anticristo. A falsidade do protestantismo e do catolicismo produziu o comunismo.
Disse que eles têm raiva, os comunistas têm raiva do cristianismo, porque a falsidade do catolicismo e do protestantismo, que é uma grande falsidade, irmão, a religião é uma grande falsidade. Eles criam uma imagem de pessoas santas, honestas, sinceras, tementes a Deus, e na verdade não são. A pior hipocrisia está dentro da igreja, da religião. Aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, diz a palavra. Nesse tempo do fim. E aí Rombrana diz: a falsidade do protestantismo e do catolicismo produziu o comunismo. A razão por que a Rússia os expulsou de lá é porque eles tinham todo o dinheiro e faziam com que fizessem todas as orações aqueles santos, de modo que edificaram os maiores edifícios e tinham toda a riqueza do povo e o amontoaram dessa maneira, e viram que eles não viviam de modo diferente e não eram diferentes do resto do mundo, e eles vomitaram isso e formaram o comunismo na Rússia. E os russos viram que o catolicismo estava tomando dinheiro do povo, e eles não viviam diferente do resto do mundo. E é como é hoje a religião: se julgam santos, salvos, mas não vivem diferente do resto do mundo. É rock dentro da igreja, é político na igreja, mulheres vestindo-se indecentemente, homens comportando de forma duvidosa, e cada dia mais a imagem da igreja está sendo manchada. E você dizer que é um cristão hoje, você se vira uma chacota para o povo, principalmente os jovens nas escolas e universidades são criticados por causa da falsidade do protestantismo e do catolicismo, o ferro e o barro. Mas vocês têm que saber, pessoas, mundo, que assim como existe o falso crente, existe o verdadeiro crente. Existe a falsa irmã, existe a verdadeira irmã. Existe o falso irmão, existe o verdadeiro irmão. O problema é que generalizam tudo. Então, esta mulher que deu à luz, ela é a igreja ortodoxa, os judeus, certo, meus irmãos? E é como Deus trabalha. Quando Jesus veio, ele começou a pregar aos judeus. Ele pregou quantos anos Jesus pregou? 3 anos e meio. Por que Jesus pregou 3 anos e meio? Porque ele tinha que começar a pregar aos judeus e falou aos discípulos não irem na casa dos gentios, somente aos judeus. Porque ali estava começando a última semana das 70 que já haviam passado, 69 semanas, faltava a última, que era a 70ª semana, a semana 70, que se refere a 7 anos, que é determinado aos judeus. E esses 7 anos, que é a última semana, Deus dividiu ela em 2 partes, 3 anos e meio para Jesus cumprir. Ele pregou 3 anos e meio, exatamente quando nasceu. Eles tinham que vir ali com os judeus, porque a palavra tinha que cumprir. E ele então começa a pregar, e ele prega no 3 anos e meio aos judeus. E ele é rejeitado pelos judeus. Para quê? Para que nós, gentios, pudéssemos entrar com 7 eras da igreja, por 7 mensageiros. E Deus está tratando conosco hoje.
povo gentil. E aí está o pé da estátua: protestantismo e catolicismo, Roma. E aos pés da estátua, essa mistura de barro e ferro, que não tem como misturar o ferro e barro, não tem como misturar. A fé cristã, meu irmão, o cristianismo não é misturado. O catolicismo e o protestantismo não se misturam, mas eles estão unidos no Concílio Mundial Ecumênico. Mas aí você sabe que tem que vir esta grande pedra para esmiuçar os pés dessa estátua, para que então possa dar início depois o reino milenial. Mas antes disso, Deus tem que voltar a tratar com os judeus outra vez, por meio de Moisés e Elias. Deixa eu tomar aqui a mensagem do irmão Brana mais um pouquinho, certo? Vamos tomar aqui a mensagem da festa das trombetas. São muitas informações que nós temos aqui nas profecias de Daniel, e não dá tempo para tomá-las todas, em um culto somente. Porém, vamos aos poucos em cada culto, falando mais, para vermos o que Deus tem através da mensagem do sétimo anjo, certo? Para podermos compreender. Eu quero tomar aqui a festa das trombetas, parágrafo 266, certo? Porque veja bem, quando você tem Apocalipse, você tem 7 selos e 7 trombetas, certo? Você tem 7 selos e 7 trombetas. 7 selos é para os gentios, é para a igreja, e é um distúrbio religioso. 7 trombetas é para judeus, e é um distúrbio político, certo? Então, quando você tem as 7 trombetas, elas são para os judeus, e é um distúrbio político. Tudo que acontece nas trombetas para judeus acontece de forma política e natural, física. E tudo que acontece para a igreja por meio dos selos, ela é um distúrbio religioso, acontece de forma espiritual. Deu para entender isso? Muito bem. Então, no parágrafo 266, a festa das trombetas, você tem esse parágrafo, porque você tem as trombetas segundo Deus revelou para o irmão Brana, porque o irmão Brana desejou pregar uma série de mensagens, 7 trombetas. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta, sétima trombeta. Uma série de mensagens. Ele pensou em pregar essa série de mensagens. Como ele pregou o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo e assim por diante. Mas Deus falou para o irmão Brana, revelou para o irmão Brana, que ele não precisaria pregar essa série de mensagens, 7 trombetas, porque ela não tem nada a ver com a igreja, não há nenhum benefício para a igreja, porque as trombetas são para judeus. E o irmão Brana já havia pregado as 7 trombetas quando pregou 7 selos. Quando você toma o 5º selo, pregado pelo irmão Brana, a revelação do 5º selo, e a revelação do 6º selo, ali estão a revelação que Deus deu ao irmão Brana, e ali estão as 7 trombetas pregadas pelo irmão Brana. Porque o 5º selo e o 6º selo são para judeus. O que é o 5º selo? As almas debaixo do altar, que clamam por vingança, e elas clamam e dizem:
Oh, até santo e justo dominador, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. As almas debaixo do altar clamando por vingança. Deus revelou, irmão Brana, que essas almas debaixo do altar não são gentios, são os judeus que foram mortos por meio de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, Segunda Guerra Mundial. Os judeus mortos, e eles estão no altar clamando por vingança. E ali, quando Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann apareceram, eles eram os 4 anjos que na terra estavam cumprindo a 6ª trombeta proclamada em Apocalipse 9. Agora, onde está a 7ª trombeta para os judeus? Está em Apocalipse 11. As 2 testemunhas que pregarão para os judeus 1260 dias, que você vem e no calendário romano 30 dias para cada mês dá exatamente 3 anos e meio. E é aqui que eu quero ler onde o irmão Brana vem falar da 6ª trombeta e a 7ª trombeta. A festa das trombetas 266 diz assim: é entre a 6ª trombeta, presta atenção, é entre a 6ª trombeta e o 6º selo som, a 6ª trombeta e o 6º selo soam ao mesmo tempo. Isso é interessante. A 6ª trombeta e o 6º selo soam ao mesmo tempo. O que é a 6ª trombeta? Apocalipse 9. Esses 4 anjos que vieram para pregar, para perseguir os judeus, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Eu pergunto: Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann estão para frente ou está para trás? Está lá para trás, já é história, certo? Aí o irmão Brana disse, presta atenção, a 6ª trombeta e o 6º selo soam ao mesmo tempo. Então, se a 6ª trombeta, Apocalipse 9, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann soa ao mesmo tempo do 6º selo, então, meu irmão, minha irmã, o 6º selo já está lá para trás, parte dele. Parte do 6º selo já se cumpriu com a 6ª trombeta. E o que vem depois do 6º selo? 7º selo. Aí você vai dizer, mas o 6º selo é Moisés e Elias. Sim, é a outra parte do 6º selo, que cumprirá quando a igreja for levantada no rapto. Presta atenção, vamos mais um pouquinho aqui. A 6ª trombeta e o 6º selo soam ao mesmo tempo. E entre a 6ª, presta atenção agora, olha só. Entre a 6ª trombeta, Apocalipse 9, e a 7ª trombeta, Apocalipse 11, vou ler de novo. Entre a 6ª trombeta, que é Apocalipse 9, e a 7ª trombeta, que é Apocalipse 11, o que acontece? Presta atenção. Aparece um profeta diante dos gentios. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, entre essas 2 trombetas, 6ª trombeta e 7ª trombeta, o que acontece? Aparece um profeta diante dos gentios. O que é isto? Entre Apocalipse 9 e Apocalipse 11 tem Apocalipse 10. É onde, vamos dizer, aparece um profeta diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Você tem Apocalipse 10 cumprindo entre essas 2 trombetas, 9 e 11. Tem o 10 e chega e aparece um profeta diante dos gentios. Então, quando Apocalipse 10 está em cumprimento, Deus não está tratando com os judeus.
Deus está tratando com os gentios por meio de um profeta. Você não tem dois profetas em Apocalipse 10. Você tem um profeta só. Lembrando diz que aparece um profeta entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, entre Apocalipse 9 e Apocalipse 11. Lembrando diz aqui, aparece um, não dois, um profeta diante dos gentios, para chamar o povo, para me chamar, para chamar você, para chamar esta noiva, a doutrina pentecostal original. É quando chega Cristo, o anjo forte vem do céu em Apocalipse 10, e o sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda, e ele aparece em cena. Cristo vem do céu, ele vem trazer ele é esta pedra, ele é esta rocha, ele é a pedra branca, ele é a pedra de coroa, ele desce para esmiuçar este reinado idólatra dos pés de ferro e barro. Ele vem aos pés dessa estátua para acabar com esse tempo dos gentios. Por mais que você ainda olhe os gentios aí, mas o tempo dos gentios acabou, porque ele veio do céu, levanta a mão e jura: o tempo não será mais. O tempo acaba. E aqui você tem este povo eleito, em Apocalipse 10, Cristo e sua esposa, Cristo e a noiva, sua esposa. Prosseguindo a leitura, o irmão Brana diz aqui, e as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus, para enviá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo arrebatada. Deus não pode tratar com os judeus enquanto a igreja não for arrebatada, meu irmão. Todos eles profetas, amém. A palavra do Senhor não pode ser quebrantada, não será uma denominação. Vê? Glória a Deus. 270. A festa das trombetas, presta atenção. E ao mesmo tempo, agora, tão logo esta igreja, entre parênteses, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada. E esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, ou mistério da ida. A noiva tem que ser reunida para ser arrebatada. E aí, quando ela é arrebatada, o mistério do sétimo selo da ida. Ela é levada. E, portanto, o sétimo selo não terminou com a morte do irmão Brana. O sétimo selo está aqui ainda. E Cristo é esse sétimo selo. Cristo em Brana, Cristo em mim, Cristo em você. E nós, como povo gentil, não precisamos guardar 10 mandamentos, não precisamos guardar o sábado. É uma confusão que as pessoas fazem. Gentios querendo viver como judeus. Filho, a igreja judia ortodoxa que deu à luz um filho varão, e o dragão quis comer, está em Apocalipse 12, não é povo gentil, é povo judeu, é a igreja judia. E para judeus, eles receberam as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e até hoje eles vivem por eles, por baixo da lei. Mas nós gentios não, a nossa lei é Cristo, o Cristo ressurreto. E eles não têm esse Cristo, por isso vivem por meio da lei. Agora imagina só o gentio querendo viver igual ao judeu, guardando o sábado.
E eu não entendo como eles querem viver por meio da lei, sendo que guardar o sábado, quando Deus deu a ordenança, a lei para guardar o sábado, isso era fácil entre os judeus cumprir. Por quê? Porque o povo judeu é uma nação pequena, amanhece e anoitece do mesmo tempo para todos os judeus. Sábado é sábado para todo judeu. No entardecer de sexta-feira já começa o sábado para os judeus, mas para todo judeu ali daquela nação pequena. Agora, gentios, as nações, não tem como ser sábado para todo gentio ao mesmo tempo, porque amanhece num país, no outro já é noite, num é sábado, no outro já é domingo. Como que os gentios vão guardar o sábado de uma vez só? Não existe isso, meu irmão. Gentio é gentio, judeu é judeu. E quando os gentios, presta atenção no que eu vou dizer, quando os judeus, por meio de Moisés e Elias, quando essa esposa de Cristo for levada no rapto, Deus voltar a tratar com os judeus por meio de profeta Moisés e Elias, cumprindo a outra parte da última semana das 70 semanas de Daniel. Deus voltar a tratar com os judeus. O que Moisés e Elias vão falar para os judeus? Eles vão pregar o evangelho da cruz, mostrar Cristo para eles, o qual eles rejeitaram, e eles receberão Cristo, o Calvário, por meio de lamentação, serão espiados. Sabe o que vai acontecer, meu filho? Eles pararão de guardar o sábado, porque Cristo será o sábado deles. Pois Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Cristo é esse sábado, esse descanso para os gentios, não é para os judeus. Cristo não é o sábado dos judeus, Cristo não é o descanso dos judeus. Por isso vocês têm que descansar no sábado. Mas Cristo é o sábado, o descanso dessa igreja gentílica, dessa noiva. Oh, meu irmão, minha irmã, Cristo é o teu descanso. Cristo é o teu sábado. Descanse em Cristo. Descanse nesta revelação que o mundo não tem, e você tem. Você que se diminui, talvez com um complexo de inferioridade, olha para a mensagem que você recebeu. Que tamanha mensagem! Olha para a clareza da Bíblia que você compreende, que compreensão você tem tido da Escritura, e que o povo não tem. As pessoas não têm a visão, a compreensão, a revelação que você tem. E você se julga pequena, insuficiente, sem valor. Oh, esta graça, esta revelação, diz o irmão Brana, ela traz estímulo. Portanto, meu irmão e irmã, descanse nesta revelação, porque Daniel viu em símbolo, João de Pátmos viu em símbolo, mas a noiva de Brana para cá vê na clareza, na realidade, por meio da abertura dos selos, por meio da revelação dos 7 trovões. E é isso que dá fé de rapto para mim e para você. Estamos aqui não porque queremos ser alguma coisa ou porque nos achamos melhores, não, filho, é porque temos convicção da nossa eleição. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito por teu povo, cada irmão, cada irmã. Ajuda, Senhor, nas fraquezas, nas lutas, nas tribulações, que quando meu irmão, minha irmã estiver passando por tristeza, desânimo, tribulações, angústias, que eles possam olhar para a grandeza e o poder desta mensagem, a importância dela, e que o Senhor entregou no coração desta irmã, deste irmão. Oh Deus, ajuda-os a cada dia, Senhor,
a caminhar nesta luz, sabendo que eles têm recebido do Senhor o poder e a palavra para expulsar a Satanás, expulsar o inimigo e tomar o controle por meio da atmosfera celestial. Assim eu quero te pedir humildemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Um Calvário não bastava para Cristo, então por que muitos querem o crucificar de novo? Invalidam os efeitos do Evangelho e assim crucificam a palavra para o povo. Menosprezam o verdadeiro sentido da cruz, a razão pela qual morreu Jesus. Aos olhos leigos, homens que parecem bons, mas negam parte da verdade, a palavra do próprio Deus, que afirmam crer. Sem saber, eles cumprem Hebreus 6, verso 6, crucificam outra vez o Filho de Deus. Mas não são todos que rejeitam, alguns escolhem estar ao lado dele. Há uma carta endereçada aos chamados, eleitos e fiéis. Não são todos que rejeitam, alguns escolhem estar ao lado dele. Há uma carta endereçada aos chamados, eleitos e fiéis. Deus disse ao mensageiro: pegue uma caneta, escreva aos membros da noiva, revele a eles a herança da terra que eu lhes dou, firme nas promessas, para ser revestido das mensagens que ele deixou, o absoluto, o guia, ordenado pelo Senhor. A guerra se levantará, mas eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, e no lance imprevisto na frente me encontrar. A guerra se levantará, mas eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, e no lance imprevisto na frente me encontrar. A guerra se levantará, mas eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, na frente me encontrar. A guerra se levantará, mas eu quero estar com Cristo quando a luta se travar, na frente me encontrar. Até que eu possa ver a glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me Amém. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo.
Esse dia aumenta a conscientização sobre o autismo e a importância da inclusão e a compreensão